Botar aquele negócio atrás. Olá, está começando mais um Painel Regional, você com a gente sempre com o programa ao vivo neste horário, da 1h30 da tarde, com as personalidades da região e do Brasil aqui pelas bancadas do painel para discutir, debater e aprofundar, não é, junto com você, os assuntos, os temas importantes que fazem a pauta aqui da nossa região, no nosso dia a dia e, claro, os assuntos também de interesse nacional discutidos e aprofundados aqui no Painel Regional. Reprise também de segunda a sexta, sempre às 20 horas, 8 da noite, duas edições nos finais de semana do Painel Weekend, sábado 3 da tarde e uma outra no domingo às 5 da tarde. Sempre o telefone à sua disposição, 30 14 52 81. Você liga para a gente, participa conosco com a sua pergunta, sua opinião, seu comentário a respeito dos temas que a gente coloca em discussão e pelas redes sociais também, para você enviar a sua mensagem e participar com a gente, facebook.com/Painel Regional TV. Painel nessa edição, a gente já tem aqui com prazer o time formado aqui para a discussão, para o debate de hoje. O Heraldo José dos Santos, aqui à minha esquerda, mais uma vez com a gente. O vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha do PMDB aqui de Santos, também participando conosco. E aqui à minha direita, Vicente Castione, advogado e articulista, participa conosco também desta edição do Painel Regional. Sempre na abertura do programa, manchetes, né, destaques dos jornais que fazem aqui a nossa parceria no dia a dia, como é o DL, o Diário do Litoral, circula aqui pela Baixada com esta manchete na capa: Congresso Nacional propõe revisão de aposentadorias. O objetivo é incluir o novo regime, aposentados, né, pelo fator previdenciário enquadrados na tal Fórmula 85-95. Heraldo aqui recebe o DL, o Banha ganha também a edição de hoje do Diário do Litoral e eu repasso aqui também ao Vicente Castione o DL desta quarta-feira, tá certo? No mesmo grupo de comunicação, você sabe também a manchete do Gazeta de São Paulo, que circula aí por todo o estado. CPI da fraude fiscal convoca presidentes de montadoras. Fraude é o que não falta, né? A CPI, que apura irregularidades do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, aprovou a convocação dos presidentes da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, da Ford e da Mitsubishi, tá certo? Heraldo, por favor, aqui, receba o Gazeta, o Banha também recebe o seu. Eu dou aqui o Gazeta ao Vicente Castione, Gazeta desta quarta-feira, e a gente já agradece e cumprimenta aqui os nossos companheiros de bancada nesta edição do Painel Regional. Heraldo José, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Motorão? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores, professor Castione, vereador Banha e Ione Furukawa. Vereador Banha, mais uma vez com a gente. Tudo bem, vereador? Prazer também tê-lo aqui. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do Painel Regional. Boa tarde, sempre especial, ao nosso professor Vicente Castione, ao Heraldo Zé dos Santos, a Ione. E nós, recentemente, Castione, fizemos um trabalho na Câmara. Hoje, neste ano, completaria 80 anos, se fosse vivo, o nosso querido e saudoso Plínio Marcos. E nós, nada mais justo que um grande santista da gema e morador do Macuco, pudesse ter aí um equipamento, a nossa gloriosa Santos de outrora, das saudades, das paixões, e de muito se escreveu e muito se falou desse dramaturgo, desse ator. Espero que o nosso prefeito esteja nos ouvindo e conclua aí uma obra para que fique para o resto da vida o nome perpetuado na história de Plínio Marcos, o navalha na carne e outras coisas mais, né, professor? Pois é, o dramaturgo e autor Plínio Marcos, ele tem já um túnel, né? Com o nome dele na... Eu não lembro agora, acho que é o segundo ou terceiro. O último túnel de quem desce, né? Leva o nome do Plínio Marcos, né? Vicente Castione, prazer revê-lo. Tudo bem, né, Castione? Um abraço a você, doutorão, competente mediador, o melhor mediador de programas de debate da televisão regional. Eu estou dizendo isso não para fazer média, porque é realmente... Você é discreto, sóbrio e não tem idiosincrasias e nem nada oculto. Então, elogio público eu nunca fiz a você, estou fazendo agora. Um grande abraço ao competente e eficiente vereador Banha, que é uma das coisas importantes a gente reconhecer o valor dos outros. E eu sou de falar pouco a respeito das pessoas, e isso é uma injustiça, eu não falar como deveria a respeito do valor positivo das pessoas. Muitas vezes a gente só fala daqueles que têm valores negativos. Um abraço ao Heraldo, ético,
culto, agudo jornalista e a competente também jornalista Irene Furukawa. Ione Furukawa. E Ione Furukawa, que na verdade, eu quero fazer, se você me permitir, rapidinho. É Furukawa ou Furukawa? Furukawa. Por que o W em japonês é assim? Não sei. Vamos pesquisar para Eu descobrir. peguei, tá vendo? Ela não sabe por que em japonês o W fala o A, né? É verdade. Mas você depois descobre e conta pra Vou gente. pesquisar e conto. Muito bem, 3014 Peraí, 52 eu 80. não Acabou ainda terminei. a sessão Só porque eu elogios? falei que você é competente, você já me cortou. É lógico. Elogio de amigo não vale. Eu quero cumprimentar também essa equipe paciente, com a exceção de alguém cujo nome eu vou omitir, né, até de fazer as pazes comigo. Perfeito. O Banha falou no Plínio Marcos. Agora eu vou começar a dizer uma coisa que também não poderia calar. O Plínio foi meu amigo pessoal. O Plínio fez tempo dos tempos da minha vida estudantil e universitária. A gente conviveu. O Plínio foi sempre brilhante. E o Plínio compôs uma peça de teatro que pouca gente sabe, chamada Barrela. Que Navalha na Carne é a mais tradicional, né? Mas Barrela foi uma peça que ele compôs e que ele escreveu e que foi para um festival de teatro. E sabem vocês quem era o ator que representou o personagem principal na peça? Era passada num presídio, esse personagem era violentado dentro da prisão e ganhou o prêmio de melhor ator na época, bem mocinho, Edemar Cid Ferreira, que depois se tornou o dono do Banco Santos e que está tendo agora a justiça revendo as injustiças que ele sofreu. E finalmente eu queria dizer que o Plínio me dirigiu, porque eu fui ator, por alguém possa duvidar disso, na peça O Incêndio de Roma. Opa! Que foi levada à cena no Teatro Coliseu, uma peça que o Plínio Marcos dirigiu junto com o Sofredini. Você não era o Nero, não, né? Não, eu era um daqueles que morreram queimados no incêndio de Roma. Eu fiz duas peças, eu fiz o MacLeod no Plantão 21, que depois, mais tarde, o Jardel fez. Aí sim a peça pôde ser encenada como deveria, né? Nós éramos amadores, mas o Plínio deixou muitas recordações, muitas saudades, e quando eu encontrava sempre com ele, já nós dois antigos, né, homens antigos, a gente se recordava muito, e ele nunca esqueceu Santos, e Santos tem que lembrar mais dele. É verdade. 3014 52 81, ligue para cá, participe com a gente, facebook.com/painel regional TV, o nosso espaço pelas redes sociais para você enviar a sua mensagem. Estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília. Clique no ícone do painel regional e acompanhe a gente em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube, você revê, se preferir, os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Só para não perder o fio da meada, qual seria o equipamento municipal aqui que seria interessante para levar o nome do nosso Plínio Marcos? Qualquer que seja. Temos que criar algum? O que você acha? Nós vamos ter aqui alguns investimentos na própria Vila Progresso. Vamos ter aí uma unidade multifunção com até espetáculos na área teatral. Temos no próprio teatro alguns equipamentos que poderiam levar. O Teatro Municipal tem nome? Que eu saiba, Não. tem o Rosinha Mastrangelo. Tem o Mastrangelo e o Teatro Municipal não tem nome. Está aí, podia ser Teatro Plínio Marcos. Muito bem lembrado, olha, uma ideia interessante, hein? Com certeza. O Teatro Municipal não tem nome, né, Heraldo? Não. Não tem não, né? Não. Depende agora do vereador Banha E o prefeito. tomar a iniciativa. Não, aí o prefeito tem que aprovar. Não, ou não. nós já pedimos, né, isso na última sessão, agora deixamos a cargo da equipe prefeito. Lembre-se do Plínio através de um equipamento desse, até porque deixou muito da sua vida na nossa e levou o nome da nossa querida Santos para todos os lugares onde ele passou, onde levou a sua história. Eu lembro até de uma novela, você falou de uma peça, lembro de uma novela quando garoto,
Minha avó assistia ao Beto Rockefeller. Ele fazia um repórter. Ele participou também, é verdade. Que era com o Miguel Gustavo, né? Não, Luiz Gustavo. Eu hoje estou trocando os nomes. Eu sou João Cassione, muito prazer, caríssimos telespectadores. Eu acho que isso é daquele tempo do Dois Perdidos numa Noite Suja. Não, hein? isso é Você e o Plínio É Marcos? o meu tio Alzheimer. Tá longe. Nada disso. Ione Furukawa, temos aí um VT produzido pela equipe do painel regional, né? É isso mesmo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Ban, Heraldo, Cassione, a você de casa que está nos assistindo. O Facebook aqui já está esperando você participar com a gente, com perguntas, dúvidas, sugestões, críticas. E a produção também te espera através do telefone. O VT de hoje, a matéria que a gente preparou é sobre a CPFL, sobre o aumento da conta de luz aqui na região. Muita gente está insatisfeita. Bom, na verdade, são agora inevitável, porque é erro lá de trás, né? Porque eu acho que deram um benefício lá e agora nós estamos pagando a conta do benefício que não podia ser dado e mais os juros que as operadoras estão pagando e nós vamos pagar agora nessas contas de luz. Não vejo alternativa no momento, não. Se não tivesse cometido esse erro lá atrás, teria aumento por causa da falta de água nos reservatórios, que é um dado que não pode descartar, mas provavelmente não seria nesse nível que nós estamos pagando agora, né? De certa forma, São Pedro também não colaborou muito, né? Ajudou a complicar o que já ficaram complicado. É um absurdo. Onde é que a gente vai pagar? A gente faz economia dentro de casa. Não adianta fazer economia. O preço vem alto, então a gente, se está na cozinha, a sala está apagada. Se está na cozinha, o quarto lá está aceso. Então a gente procura o máximo de não gastar. No chuveiro menos, se sabor todo, desliga o chuveiro e pronto, e lavo 5 minutos. A água, a mesma coisa, tá aí a gota, eu economizo uma gota, mas o cidadão lá que tem piscina não está nem aí. Eu acho um exagero, é uma estupidez, foi falta de investimentos anteriores, por isso que nós estamos nesse problema e vai piorar, porque nós não temos usinas, não temos, né? Os governos anteriores não investiram, né? Então nós temos temos vários problemas, não só esse. Mas aquilo que eu estava falando para vocês, eu acho que, infelizmente, nós temos um partido que era partido de oposição e que hoje é um partido de situação, chama-se PT. E o PT sempre foi fachada, eles nunca souberam administrar. Eles sempre souberam ir, né, contra. A prova é que tudo que está acontecendo, eles estão pegando dos governos anteriores. As ideias, toda essa... E esse pacote último agora é um exemplo típico. Isso já está... já foi feito isso aí anteriormente, né? Só que, evidentemente, não saiu do papel. E hoje eles pegaram. Aquilo que eles criticavam, hoje estão pegando. Portanto, eu acho que nós, nos próximos... Olha, sendo muito otimista, nos próximos 5 anos nós vamos ter piores problemas mais do que temos hoje. Muito bem, estamos de volta para falar sobre a questão da CPFL, todo mundo reclamando, não é verdade? Ninguém está satisfeito com essa situação, esses aumentos constantes, claro. Mas só para retomar o assunto anterior do Plínio Marcos, a nossa Noemi liga para cá, né, Heraldo, e relembra a todos nós, né? Nós estamos todos com o primo Alzheimer aqui do lado, viu? Porque o Teatro Municipal de Santos é o Teatro Municipal Brás Cubas. Que é o dono da cidade, né? É o fundador. É o dono. Tem agora tudo pode mudar o nome? Não, né? Não, mas pode botar lá um auditório. E o Teatro Guarani? Aí pode. Não, mas todos de cores. O Cassione até agora, recentemente, falou sobre o Maracanã. Como é o nome do Maracanã? Estádio Mário Filho. Mas todo mundo conhece. Maracanã. Mas aqui no Morumbi, Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Vila Belmiro, Urbano Caldeira. Que queria mudar o Mané Garrincha, não, né? mas tem muitas obras. Olha, o que a gente tem visto aí de obras em aberto... É conjunto lá da Zona Noroeste, né? Seja conjunto da Zona Noroeste, nos morros. O prefeito tem muita obra por inaugurar, porque a gente está vendo muita obra em aberto. Mas como é? Se elas concluírem e se fecharem, e na hora da entrega, logicamente, dessas centenas de obras que estão para ser realizadas, se lembrar uma com o Plínio Marcos... Já está muito bom. Já está muito bom. Eu discuti o Teatro Guarani, de repente poderia até, né? Bom, e aí, Heraldo, reclamação constante, aumentos
de luz, o pessoal aí não sabe muito o que fazer mais, né? A verdade é que está todo mundo perdido, porque a cada dia, a cada mês, vem um novo valor da sua conta de água, da sua conta de energia elétrica, e não se tem parâmetros claros do que representam, na verdade, esses aumentos loucos. Eu recordo muito bem que era festa, até alguns anos atrás, a presidente ia à televisão dizendo, olha, conseguimos baixar a conta de energia elétrica. Só que foi talvez um sonho de uma noite de verão aí, porque não durou muito tempo. E agora vem o seu Lula e diz que o PT está velho. Quer dizer, como se, né, o adjetivo novo fosse a solução para todos os nossos problemas. O PT envelheceu, perdeu o sonho e os petistas só querem saber de cargos para ocupar no governo federal, vereador Banha. O povo tá... A gente falou da navalha na carne, mas o povo está sentindo na carne já faz tempo. A falta de planejamento, a incompetência, a letargia, a falta de comando, de pulso. A questão de você ter planejamento no país como um todo vai se empurrando com a barriga. E não tem hoje, o professor Cassione, hoje não tem. Fala assim, não dá para mim jogar toda a culpa da desgraça do país. Lógico que tem uma grande parcela, mas não dá para mim jogar no governo federal. Não dá para mim impor também uma parcela para o Estado, para os Estados. Mas também tem uma grande responsabilidade. Eu estou vendo a hora, e nós estamos voltando, o senhor fala que somos antigos, saudosos, até melancólicos, mas cada dia mais eu dou o braço a torcer e comungo da mesma voz do saudoso Franco Montoro. O sistema tem que ser municipalista. Nós já estamos fazendo lição de casa para os outros. Nós estamos fazendo trabalho do governo federal. O município tem que pagar. Quem paga mal paga duas vezes, como diziam os nossos professores do Direito Civil. Nós já estamos pagando 3 ou 4 e não fica pronto. Esse VLT é uma farsa, uma brincadeira. Vem aí uma equipe do governador fazer teste, andar de trem. Será que ele viu o imigrante? Será que ele anotou as falhas da Ecovias, as questões da entrada da cidade? Se ele viu o Guilherme Álvaro, se a Ponte Pêncil ela vai ser entregue? Então, tudo isso que a gente tem visto aqui é sempre o consumidor. Eu estava fazendo uma conta recentemente com o promotor de justiça e falou assim... Vereador, já foi anunciado o anel, mas onde que você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte, o promotor. O aluguel, água, luz, imposto, mais a folha de pagamento, trouxe o quê? Vai trazer um processo falimentar na cidade. E outra coisa, o que eu gasto em janeiro, eu não posso ser cobrado no mês de junho. Porque eles fizeram a média aritmética lá, que a bel prazer, a CPFL fez, chegou aí no mês de maio, triplicou a conta de luz do cidadão. Ou seja, porque ele pegou 2 aumentos, a bandeira vermelha, a amarela, e ainda teve que pagar aquilo que ele não consumiu. Ou seja, consumiu em janeiro, que pagasse com a taxa de janeiro. E a própria CIP, que foi uma vergonha, que o contrato começou dia 1º de junho, e nós já tínhamos pagado abril e maio. Como é que você paga abril e maio se você não tem o serviço? A prefeitura estava fazendo. Não, mas a CPF ele cobrou na conta de luz. A CIP. Para onde foi esse dinheiro? Se eu não tenho luz, se eu estou pagando pelo ponto de luz, eu estou sendo lesado como consumidor. Primeiro, melhora a luz toda, na cidade toda. Depois pago. Está acesa a luz, eu vou pagar. Então, porque agora, está apagada a luz. Está 6 meses que tem lugares que não tem luz. Mais de 800 logradores públicos sem luz. E eu vou ter que pagar a conta. Então, provocamos o Ministério Público, dia 30, às 15 horas, teremos uma audiência pública na Câmara de Santos, chamando toda a população que se sente lesada, os comerciantes, as pessoas que tiveram a sua conta salgada, triplicada, quadriplicada. Cassione, assaltaram até a igreja. Até o padre reclamou. Os templos evangélicos reclamaram. Ninguém aguentou, ninguém suportou. Para mim foi o maior golpe dos últimos anos, essa mega sena acumulada que jogaram no mês de maio no colo do contribuinte e que ninguém sabe explicar por que é, por que não é. Então, para a gente ajudar os olhos paladinos desses nossos promotores da defesa do consumidor, eles vão estar presentes
o senhor e a senhora peguem as últimas 6 contas de luz e leve que nós vamos anexar, fazer um processo para que fique mais fácil essa leitura e que o nosso guardião da lei possa cobrar desse prestador de serviço, dessa concessionária, decência, dignidade, honradez e principalmente o princípio de tudo, prestação de serviço boa é igual ao pagamento. Agora, lesar o bolso do contribuinte, então o fórum de discussão será dia 30 na Câmara de Santos, onde nós vamos levantar e amealhar o máximo de documento para que a gente possa dar celeridade aos passos da promotoria pública. Dia 30 é uma terça-feira, último dia do mês, na Que terça-feira horas vai que ser, vem. Banha? Às 15 horas. 15 horas. Pois não, Cassiane. Eu acho que o Banha está sendo hoje mais pessimista do que eu e não tem visão das coisas. O Banha perdeu a visão das coisas. E esse é o risco das pessoas que são atuantes, idealistas e que têm ainda idealismo e esperança a mover as suas ações. É preciso que nós ponhamos na cabeça, de uma vez por todas, que nós somos financiadores. Na verdade, nós somos aquilo que uma palavra inglesa define, na língua inglesa, sponsors. Nós somos patrocinadores, nós somos o suporte de quê? Financiadores de quê? Nós bancamos o quê no Brasil? A corrupção. Porque se nós não pagarmos tarifas caras, se não pagarmos a essas Oi, Claro, Vivo e TIM, estelionatárias que nos fazem malfeitos todos os dias, se nós não dermos dinheiro para o governo dar propinas, se nós não dermos a nossa contribuição, nós estamos sendo mesquinhos, Banha. A nossa função é de financistas da corrupção. Nós temos que dar a nossa cota de participação para os ladrões que nos assaltam. Afinal de contas, é uma questão de cota. Isso faz parte do Brasil. Né? Tem cota para tudo. A cota dos ladrões nós temos que separar todo dia. Não é todo dia que eles nos molestam, mas uma vez ou outra, quando vierem, nós temos que dar a cota para eles. Tarifa de luz paga nesse preço que não existe em nenhum lugar do mundo, né, que tem essa tarifa. É claro, tudo que entra como arrecadação nesse impostômetro que chega a trilhões no final de cada ano e que sai do bolso daqueles que pagam, é para cobrir o rombo dos sonegadores daqueles que não pagam. É para cobrir as propinas que são dadas para aqueles que enriquecem. Você pega um fiscal anteontem em São Paulo, descobriram que ele tinha só em patrimônio, ganhando 20 mil reais por mês, ele tinha um patrimônio imobiliário de 68 milhões de reais. Só em imóveis. Então, o Banha, ainda na sua juventude, na sua mocidade, com o seu talento, com a sua competência, ele ainda acredita, né, que nós devamos fazer esse papelão de deixar de contribuir para os rombos, as propinas, a corrupção, que nós é que somos verdadeiramente os maus patriotas. Sem dúvida. Que queremos investir contra tudo isso que está errado. No Brasil, nós somos maus patriotas. Nós somos calabares aqui no Brasil. Não é? Então, se me pedirem para fazer um comentário sério, eu estou naqueles dias em que eu estou do avesso. Professor, com a devida vênia, com o devido respeito, então a gente pode dizer nos dias de hoje que o Al Capone era um sujeito honesto. Era Grande um homem, sujeito. porque ele prestava o serviço, né? Ele cobrava, é um bom ladrão. Ele cobrava, dava segurança, quem não pagava ele dava o cacete, se não desse pagava, mas quem pagasse tinha os seus serviços prestados. Então, a gente via que roubava e fazia aquilo que ele tinha cumprido. Hoje não tem mais.
entre aspas, o roubo honesto. Esse era o roubo honesto do Al Capone. Hoje o que a gente vê, a figura dos administradores, são caixas. Não tem dinheiro, repassa para o consumidor. Não tem dinheiro. E olha, o que eu vi ontem, Cassione, o trem da alegria, que saiu da Ponte dos Barreiros e chegou no Canal 1, aquilo foi uma verdadeira brincadeira. Isso parecia uma batalha de confetes. Isso merece um salário. Próprio intervalo aqui no painel regional, porque finalmente o VLT andou. Está falando baixo hoje. Muito bem, estamos voltando aqui no segundo bloco aqui no nosso painel regional, companhia do Heraldo, o vereador Banha do PMDB aqui de Santos, nosso Vicente Cassione e, claro, a Ione acompanhando a sua participação pelo 3014-5281 e pelo nosso espaço pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional TV. A gente falou muito sobre os aumentos da CPFE, da energia, enfim, e acho que tem participações aí, gente perguntando alguma coisa sobre isso, não é, Ione? Tem sim, a pergunta do Fernando Araújo. Ele diz: como consumidor eu posso escolher entre consumir um produto ou serviço de fornecedores concorrentes que sejam mais baratos? Mas como eu posso fazer isso com luz, água e transportes, se não posso escolher de quem eu quero ter esse serviço? Existe alguma maneira legal para mudar isso? Tem um projeto em tramitação agora que você vai poder, logicamente, não só vender a energia elétrica, mas também, logicamente, quando você abre essa coisa de vender a energia elétrica, você vai ter uma gama de fornecedores. Aí você vai ver da onde, como você vai impactar isso, mas ainda é um embrião no Congresso Nacional. Muito bem. Mais alguém aí, Ione? Quer completar? Um embrião natimorto. Diga, Ione, depois não. Pergunta do El. Essa semana tivemos no Mendes Convention um congresso de mobilidade urbana aqui na Baixada. Eu me lembro que o Vicente Cassione tinha uma ideia de um mergulhão na entrada da cidade de Santos para melhorar o fluxo e diminuir o trânsito devido aos semáforos que tem ali. Esse mergulhão não seria mais simples e mais viável do que essa pirotecnia que estão querendo fazer e que todos nós sabemos que não vai sair do papel? Toda vez que você faz um viaduto, a empreiteira ganha muito mais dinheiro do que quando é feito uma passagem subterrânea. Você pega as grandes cidades do mundo, em algumas, inevitavelmente, há viadutos, mas a maioria tem passagens subterrâneas. A única dificuldade que você tem em Santos para as passagens subterrâneas é que, como a cidade de Santos tem um lençol freático de 1 metro, ele já surge. Você cavou 1 metro, já tem água. As obras para você fazer em profundidade são mais custosas ou mais trabalhosas. Mas você veja que todos os prédios que têm garagem em Santos subterrânea, todos esses prédios com garagem subterrânea, nenhum deles tem a garagem inundada por causa do lençol freático. Às vezes acontece de a água da chuva inunda a rua e a água desce pela rampa da garagem. O mergulhão não era ideia minha. Eu defendia a ideia do mergulhão, que era um projeto que estava feito no papel, e quando eu fui pedir, como deputado, ao presidente Lula, que não excluísse os recursos de 300 milhões para o mergulhão àquela altura, ele não liberou, só liberou os 300 milhões para fazer a perimetral. E eu disse, perimetral sem mergulhão não adianta nada. Tem que fazer as duas coisas. Hoje dizem que estão a caminho de fazer a outra coisa. Mas aqui, na nossa região, as notícias são sempre com os verbos no futuro. Não tem verbo no presente, nem verbo no passado, é no futuro. Qualquer jornal, Ponte Pêncil será liberada em agosto. VLT, o viaduto do Casqueiro será entregue em 120 dias. O governo tal vai fazer tal coisa. A prefeitura entregará não sei quando. As notícias tinham que ser: está pronta a Ponte Pêncil, está pronto o viaduto do Casqueiro, está pronta a segunda pista, a terceira pista da Imigrantes. Aí sim, isso é notícia. Essa coisa de vai ser, é um estelionato antecipado. Primeiro você engana prometendo que vai ser. E depois você consuma o crime do estelionato quando o vai ser vira não foi.
Nós temos que mudar os verbos. Nós temos que mudar os verbos. Temos que fazer os verbos irem para o seu tempo correto. Eu aprendi no colégio, naquele tempo, a nomenclatura da outra. Você tinha presente, perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Hoje você tem o mais que imperfeito no futuro. Futuro do É um pretérito. verbo novo. Mais que imperfeito no futuro. Isto é, o futuro que nunca será perfeito, porque tudo vira apenas promessa que não se consuma. A gente está falando aqui de Ponte Pênsil. A China, caríssimo telespectador sabe disso, foi notícia no mundo inteiro, a China fez entre Qingdao, que é um porto, e a ilha de Huangdao, uma ponte de 42 quilômetros. Vou repetir, 42 quilômetros de extensão. Sabe em quanto Mas não tinha nenhum promotor no meio ambiente para dizer que não podia? Nada disso? Não, o promotor do meio ambiente deveria ter, mas com juízo, são mentalmente, não é? E cumpridor do seu dever. Mas se não tiver, tem lá uma ditadura que às vezes corrige esses promotores do meio ambiente que não conseguem entender que eles não são feitos para inventar dificuldades, mas para fazer com que as coisas erradas deixem de acontecer. 42 quilômetros em 4 anos fizeram a ponte. Para reformar a Ponte Pênsil, leva 2 anos, 3 anos. Para trocar o cabo, Cabo de aço. leva não sei quanto tempo. De onde vem esse cabo, hein, Cassiano? Da China não vem, porque se viesse da China, evidentemente que em uma semana, quem faz uma ponte de 42 quilômetros em 4 anos, se mandasse a China reformar a Ponte Foi a Pênsil, Holanda que você ia dormir instalou, num né? dia, no dia seguinte ela estava pronta. Não é? Essa Ponte Pênsil, o Banha disse aqui uma coisa no intervalo que está certíssimo. Levou mais tempo e leva mais tempo para reformar do que para fazer. Mas o pior é que de 2 em 2 anos tem que reformar a ponte. De 2 em 2 anos tem que trocar o cabo. Porque não Estão tem- fazendo não tem com cabo de manutenção. aço ou estão fazendo com barbante? É isso que eu quero saber. Agora, uma coisa vocês não podem negar. Vocês são virando, céticos. não, mas acaba virando lenda urbana, né? Não, não, mas Cadê o vocês não Ceasa? podem negar. Não, vamos falar aqui. O VLT Ceasa, ontem andou. O aeroporto do Guarujá, aeroporto Itanhaém, aeroporto de Praia Grande. Cadê isso? Eu não vi mais nada, eu só vejo esses anos. Aquele túnel que vai ligar a Zona Noroeste com a Zona Leste, e o túnel que vai ligar o Guarujá. A Ponte Linda. Não, Não, tá a ponte de aparecendo. Itanhaém agora Sabe o que entrou, tá não. aparecendo? Quando a gente via aquelas histórias, realmente histórias bíblicas, as verdades disso. Os 10 ditas. mandamentos? Não, lá dizia que ia levar o povo para uma Pra Canaã. cidade onde jorrava leite e mel. Jorrava leite e mel. Será que não, esses não nossos existiria. governantes vão levar a nossa comunidade, a nossa população para essa cidade que está demorando tanto para ser feita essas melhorias que de repente eu até acredito, Mas o Cassiano. povo tem uma grande parte de culpa nisso, a gente sempre diz isso aqui, e às vezes as pessoas dizem, mas o Cassione volta e meia critica o povo. A parte do povo que tem que ser criticada, eu vou criticar sempre. Não vou fazer média com o povo nunca. Você está falando, ia para um lugar que tinha leite e mel, o coitado do Moisés levou 40 anos guiando o povo no deserto para chegar à terra prometida. Teve até que abrir o Mar Vermelho, que não era uma tarefa fácil. Você vê, para fazer o canal de Panamá, demorou mais tempo do que o Moisés levou para abrir o Mar Vermelho. Ele era eficiente. Recebeu as tábuas da lei, depois de ficar lá em cima do Monte Sinai. Quando ele chegou embaixo, o que o povo estava fazendo? Adorando um bezerro de ouro. Esta é a realidade da vida e do ser humano e da triste e trágica condição humana. Não é? Levado para a terra prometida, 40 anos através do deserto, Peregrinação. fazendo o Mar Vermelho se abrir para poder passar. Vai para receber as tábuas da lei, que foram guardadas depois na Arca da Aliança. Não é? Quando desceu do morro, do Monte Sinai, Moisés encontrou o povo adorando o quê? Um bezerro e de ouro. É a realidade da vida humana.
Isto é a regra da condição humana. O Milor Fernandes, grande filósofo. Todo mundo fala que ele foi humorista, filósofo, grande pensador. O homem é o único animal que não deu certo. Professor Mas o Cassione, VLT andou ontem, entendeu? andou? Vocês têm que admitir isso. essa questão que o professor Cassione falou de que está tudo no futuro, os verbos sempre no futuro, mas isso também é culpa da imprensa, Cassione. Sem Porque dúvida, a viu? imprensa, quando vem um governante, um dirigente, a imprensa é meramente contemplativa. Ela registra o que o cidadão lá fala. Então, se ele fala, olha, eu vou inaugurar em dezembro, amanhã ele vem aqui e diz que vai ser em fevereiro, depois ele diz que vai ser em junho do outro ano, a imprensa só registra isso, não questiona mais. Nós perdemos essa criatividade, vereador Banha, sabe, de mostrar, escuta, olha, já se gastou muito com isso. E aí eles lançam até mesmo, para que o povo vá se acalmando, já a tarifa. O serviço nem começou e já tem uma tarifa. Quer dizer, antecipadamente você já está pagando por aquilo que inexiste. Mas a imprensa Mas já eu deixou acho que de a ser... pessoa já vai A vai imprensa economizando. já deixou Mas de ser o quarto economizando, poder. Boturão. Mas ela deixou de ser o quarto poder. Porque se ela também se locupleta das propagandas, do dinheiro Parece vem que é dos só postos. isso que interessa, então, realmente. Mas é o que move o mundo, é o bezerro de ouro. O cidadão foi lá, foi dia 30, o nosso amigo governador, ele teve num aniversário da Santa Casa, quando o Neves era vivo, e disse que ia no futuro 2 milhões ou 3 milhões para fazer UTI pediátrica coronariana. 3 milhões. O Neves morreu, já passou 3 anos, ninguém entregou, e ele ainda falava assim Os antes de morrer. sobreviventes já estão hoje andando, crianças, correndo, né? andando de E o bicicleta. Neves ainda falou assim, será que o povo pensa que nós gastamos esse dinheiro? Porque nós não recebemos um centavo. Mas é tudo não isso. saiu isso. E ainda continuam operando esses jovens e essas crianças lá em São Paulo. E para que você não saiba, meu amigo Boturão, Santos é a 3ª cidade referência de cirurgia cardíaca no Brasil. Terceira. E nós somos tratados da maneira que somos aqui. Então, essa comitiva deslumbrante, maravilhosa, que a imprensa joga a pulpos e joga loas, devia ter passado no Guilherme Álvaro, na Santa Casa, na Beneficência Portuguesa. Por que nós atendemos essa demanda de 29 municípios? Por que as obras da Imigrantes, das Ecovias, não foram feitas como deveriam ter sido? Ou seja, as suas ligações teriam ser contempladas com as estradas dentro das cidades, as entradas das cidades, porque teve um sabido que tirou os últimos artigos da concessão, que se ganhou muito dinheiro. Então a gente está falando isso aqui. Mas estão preocupados Há 20 anos. com os calotes nos pedágios da Ecovias. Isso Está tendo um mutirão agora Pra para punir os grandes infratores que furam o pedágio da Culpado é o Ecovia. senhor. O senhor ficou fomentando aqui nesse balcão que as pessoas se achassem que a Ecovia está prestando mau serviço, que passasse pelo pedágio, que dê a desobediência civil, que não pague. Acho que o senhor está fazendo escola. Ontem eu fui obrigado a fazer mais uma vez isso. Porque eu fui passar no sem parar e não abriu a Parou? cancela, ficou vermelha. Como aquilo, evidentemente, é um estorvo na minha frente, eu passei pelo estorvo e segui direto. Aí, quando cheguei lá na Você frente... levou a cancela junto? Levei a cancela. A cancela não dá para levar mais. Antigamente ela eu levava. ela fica assim, Agora ela é flexível. Ela é flexível. Aí, quando cheguei lá na frente, a polícia rodoviária me parou. O senhor passou pelo pedágio. Veja a eficiência que tem. Outro dia tinha um acidente dentro do túnel, na subida de Imigrantes. 2 carros batidos e atravessados. Não tinha polícia rodoviária, não tinha viatura de Ecovias, não tinha nada. O povo sinalizando o acidente. Não sei quanto tempo demorou para chegar lá, quem teria que chegar. Ontem, eu passei pelo pedágio lá adiante, já me pegaram. Disseram, o senhor passou pelo pedágio? Passei, sim, senhor. Passei porque aquilo não funciona. Eu tenho sem parar e o sem parar estava no carro e a coisa continuou vermelha. Eu não sou obrigado a prestar satisfações a uma cancela que não fica erecta no momento em que deve ficar. Se a cancela não entrou em ereção, eu passei. Pronto. Vamos para o nosso intervalo e em instantes a gente volta na sequência do painel regional. Rapidinho.
Paulinho está queimado. Paulinho tem que fazer um curso de papagaio de pirata Para que ele não tá bom. chamuscada. Muito bem, voltamos. Este é o terceiro e último bloco desta edição, né, do painel regional, aqui com o Heraldo, com o vereador Banha, o nosso Vicente Cassione e, claro, a Ione, acompanhando aí a sua participação com a gente aqui, não é isso, Ione? Exatamente. Pergunta do José Roberto, ele é da Pompeia. Doutor Cassione, você concorda com a pessoa ser condenada somente pela teoria do domínio do fato? Atualmente, na legislação brasileira, isso é possível? É possível com base na interpretação dos tribunais. Não existe dentro da lei escrita nada que diga que o indivíduo, só porque conhece o fato e se omite, ele pratica o crime também. Mas a doutrina e a origem da teoria do domínio do fato vem da Alemanha, dos doutrinadores alemães, acabou sendo usada, e inclusive no caso do mensalão, pelo próprio ministro Joaquim Barbosa. E hoje, quando o fato acontece e você tendo condição de interferir para evitar que ele aconteça, e você não interfere e permite que ele aconteça, você é considerado coautor do fato, só porque dominava a situação a ponto de poder evitá-la. Né? Então, do ponto de vista hoje da interpretação que os tribunais dão a essa doutrina e da aplicação que eles estão dando, pode acontecer. O que não pode acontecer, e já exageraram, é entender que só porque alguém sabe de algo e não tomou uma atitude, ele ser sempre considerado autor pela teoria do domínio do fato. Às vezes, foge a responsabilidade da pessoa agir. Tem que punir aquele que age com dolo intencionalmente e não pura e simplesmente aquele que distraidamente não percebeu que está acontecendo alguma coisa. Porque nem sempre aquele que é o administrador máximo tem condição de saber tudo o que acontece no segundo escalão. O segundo escalão, muitas vezes, é impermeável. E sendo impermeável, nem sempre o que gere o sistema tem condição de conhecer tudo. Professor, muitas pessoas nos perguntam aí que a moda hoje cada dia, um escândalo acaba encobrindo o outro. Começou com o mensalão, aí mudou do mensalão, veio para o Lava Jato, e agora o pessoal pergunta quanto tempo demora, se a delação premiada ou se a questão da persecução do crime, que a gente fala, como é que vai se aplicar? Como foi planejado? Como é que foi feita essa quadrilha? De que jeito foi? Quanto tempo ainda demora para trazer os resultados que a população tanto espera? Porque o Moro está fazendo um trabalho hércules junto com a sua equipe. Mas ainda, até chegar no Supremo Tribunal Federal, quanto tempo ainda demora para fazer essa faxina? Olha, o número de envolvidos é muito grande. O próprio juiz Moro deu uma entrevista dizendo que esse processo vai ter que ser desmembrado para que possa seguir com aqueles que são, vamos dizer assim, sobre os quais já está mais definida a responsabilidade penal. Porque se você ficar esperando que até o último seja alcançado, esse tempo pode levar 10 anos. É o cálculo que se levaria, de que o processo levaria. Mas o grande problema da delação premiada, Banha, é que no Brasil a delação premiada ela é livre. Você delata quem você quiser. Se você inventar na sua delação, não acontece nada. Nos países em que a delação premiada, exemplo, Itália, Estados Unidos, por exemplo, ela existe para valer, se o delator, para escapar, porque a delação é um prêmio ao alcagueta processual. Se a delação for mentirosa, ou se ele envolver pessoas para tumultuar a investigação e para fazer com que se procrastine e ande devagar o processo e não chegue a lugar nenhum, a pena que ele, que está delatando e confessando que ele participa, a pena que ele vai receber é o dobro ou o triplo da que ele receberia
se ele não tivesse feito a delação. Mas aqui não há penalidade nenhuma se o sujeito tentar iludir a justiça ou a se ele fizer investigação? dentro do bojo da delação, ele inserir pessoas que depois comprovadamente não tem nada a ver com a história, ele não sofre nenhuma consequência, senão responder pelo crime de denunciação caluniosa, que é diferente do crime de calúnia. Crime de calúnia é quando você ofende a honra de alguém, imputando alguém à prática de um crime. Crime contra a honra, pena que não dá prisão. Crime de denunciação caluniosa é quando você, caluniando, gera a abertura de um inquérito ou de um processo criminal contra alguém. Se eu chamar você de ladrão, o que eu estou fazendo? Não, você está me injuriando. Ah, injúria não é calúnia. Não, porque a calúnia você tem que imputar concretamente a prática de um fato criminoso. Eu digo, o Boturão deu um desfalque de tantos milhões ou de tantos mil reais na empresa onde ele trabalha. Aí eu estou praticando o crime de calúnia, se isso for mentira. Porque você tem que dizer algo que é crime, imputa a alguém mentirosamente. A denunciação caluniosa é quando, como consequência da sua calúnia, as instituições abrem ou inquérito policial ou um processo. Quer dizer, o caluniado, além de ser caluniado injustamente, a acusação é feita, ele ainda responde ao processo. Aí você tem o crime de denunciação caluniosa, que é o crime do artigo 339 do Código Penal, e que dá uma pena um pouquinho maior, de 1 a 3 anos de reclusão. Isto é, pena nenhuma de prisão, porque reclusão até 4 anos vira prestação de serviços à comunidade. Só as dificuldades entre pessoa física, pessoa jurídica, delação premiada e aquela leniência, aquele acordo de leniência, isso por si só já embaralha esse jogo como um todo e, logicamente, vai ter que ter uma apuração bem rígida, bem pormenorizada, porque o que a gente está vendo aí, e que de um lado o cidadão, prendemos o Príncipe, perdemos a Odebrecht, perdemos a Camargo Correia, aí tem os seus na pessoa jurídica e na pessoa física de quem fez a delação, aí tem o acordo de leniência da pessoa jurídica, isso tudo não traz Só que a pessoa jurídica no Brasil ainda não é considerada sujeito de crime. Isto é, só a pessoa física responde pelo crime. Pessoa jurídica só responde pelo dano, pela responsabilidade civil, efeitos civis, administrativos e tal. Quando em 1979, no Congresso Mundial de Direito Penal, em Hamburgo, na Alemanha, eu sustentei a tese da responsabilidade penal da pessoa jurídica, que está nos anais do Congresso, em livro publicado, praticamente era um dogma que ninguém mexia nisso. Hoje você tem 50 e tantos países, inclusive na Europa quase todos, responsabilizando a pessoa jurídica criminalmente. Aqui no Brasil eu consegui, na Constituinte, como assessor jurídico, colocar isso nos crimes ambientais, mas até hoje não fizeram a lei para regulamentar. Quando eu fui deputado, tentei fazer a regulamentação, ficou na gaveta da presidência da Câmara a regulamentação. Ione Furukawa, mais participações aí com a gente, pois não? Temos sim. Pergunta do Milton José Dantas, ele é do José Menino. Banha, estou há 4 meses para fazer uma tomografia no Guilherme Álvaro e dizem que a máquina está quebrada há 4 meses. O que o vereador pode fazer para me ajudar? Você liga para mim, 3219-6419, me passa seu cadastro, o seu pedido da ressonância ou da tomografia, que nós vamos, mais uma vez, como sempre, pleitear ao Ministério Público o seu direito, que é legítimo, mais do que correto, de ter esse exame. Uma hora, Cassione, não tem o operador da máquina, outra hora a máquina está quebrada. É tanta desculpa, acho que o funcionário, coitado, o funcionário do Guilherme Álvaro, o médico, a enfermeira, ele antes de entrar no Guilherme Álvaro, ele tem que ler um livro só das desculpas que tem que ser dada pela inércia, pela desídia e pela incompetência do Estado. Porque o cidadão vai lá, chegou a vez dele, já demorou 3 meses na fila, quando chega, quebrou. Agora vai fazer, não tem médico, e agora fez, não tem remédio. Mas e o agora VLT vai... tá andando. Não, o VLT vai andando, vai chegar lá. Velho T?
Não, VLT. 3219, então, 3219-6419. 19, mande o seu caso que nós vamos para cima. 6419, o vereador Banha colocando aí o seu gabinete à disposição. O que o Banha está dizendo está corretíssimo. Os hospitais no Brasil parecem um estádio de futebol que não tem gramado, não tem trave, não tem bola e não tem jogador. Mas está lá a arquibancada e o estádio pronto. Não tem jogo. Os hospitais têm paredes. Eu me lembro quando no Cubatão o hospital modelo foi feito, o hospital modelo de Cubatão, o Ney Serra falou assim, eu inaugurei o hospital, agora eu preciso dos equipamentos. Como que inaugurou? Aí eu fui no ministro do Planejamento, que na altura era o José Serra, e o José Serra deu o dinheiro e o hospital modelo foi equipado e começou a funcionar. Quer dizer, você fazer um hospital só com parede, elevador, escada, porta e janela, É fácil. pode ser hospital, pode ser escola, pode ser reduto para craqueiro ou para invasor, Uma de sem balada. teto, não é? Uma Agora, baladinha. se você equipar, puser gente para trabalhar, aí vira hospital. Então não vamos chamar mais de hospital essas edificações que tem lá o nome de hospital. O hospital tem que ser o que tem dentro dele funcionando, e não a fachada, e não pura e simplesmente o nome. Ione, para a gente encerrar então? Cosme da Areia Branca, ele diz, Banha e convidados, somos lesados pelo governo federal. Há vários anos na conta de luz, pagando ICMS e outros tributos para o Caixa 2 dessas empresas, que levam o povo brasileiro para financiar campanhas do governo federal e até parentes de ministros. Tenho vergonha do Brasil. É verdade. E é uma justa reivindicação, porque o ICMS, quem tem que pagar é o prestador de serviço e não aquele que consome o serviço. Ele repassa, né? E ele repassa essas taxas. Isso aí, por isso que às vezes a gente vê onde está a justiça, Cassione, que muitas vezes já foram na primeira instância, se ganha na segunda, se leva para... Não se julga e fica lá repousando naquelas gavetas do Supremo Tribunal Federal. E a gente que nos bancos de faculdade aprende da questão do direito do consumidor, quem é responsável pelos impostos, quem é que tem que pagar determinadas taxas. E aí não se vê, na prática, o que acontece no nosso país. Agora eu vou contar uma historinha rápida aqui. Não vou dar o nome. Uma pessoa muito querida, minha, tem uma lojinha de vender produtos de limpeza. Outro dia foi a síndica de um prédio, praticamente vizinha da lojinha dele, e disse assim, olha, eu quero isso e isso. Para mim. E para o prédio eu quero isso. Só que você põe tudo numa nota só no prédio. Isso a síndica de um prédio, daqui de Santos. Para mostrar aquilo que eu falo sempre. Ninguém chega na Câmara Federal corrupto se não foi corrupto antes com o povo. Então, uma grande parte do povo tem a cultura da corrupção nas veias. Não adianta querer dizer que não. Estava passando condomínio. Aquele negócio de queremos levar vantagem em tudo, a frase é um disfarce para dizer são corruptos. Os que querem levar vantagem em tudo são corruptos. Quando a gente diz o brasileiro quer levar vantagem em tudo, muda o nome. Então eu vou dizer, os políticos não são corruptos, os políticos querem levar vantagem em tudo. Ou põe o nome igual para todo mundo e absolve, ou põe o nome igual para todo mundo e condena. Uma grande parte do povo é honesta, financia essa corrupção que os outros cometem, mas uma grande parte do povo põe os corruptos lá em cima, que são os representantes da corrupção que cada um desses que põe lá em cima tem também dentro de si. Só para fechar, o STF decidiu arquivar o inquérito contra o deputado federal Beto Mansur, do PRB de São Paulo, ex-prefeito de Santos, não é? Por redução de trabalhadores à condição análoga de escravos em uma de suas fazendas em Goiás. Portanto, processo arquivado contra Beto Mansur. Valeu, Heraldo. Obrigado pela presença. Vereador Banha também está conosco todas as quartas, como Cassione. A Ione acompanhando a gente toda a programação do painel regional, não é? De segunda a sexta. A gente está sempre ao vivo, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. E nos finais de semana você acompanha o painel sábado, 3 da tarde, domingo, 5 da tarde. Obrigado. Tchau.